E é isso. Daniele, você vai fazer a abertura? O- Oi, Genícia, boa noite a Boa todos. noite. Não só para dar boas-vindas a todos em um bom webinar. Obrigada, professor Carlos, por ter aceitado o nosso convite. Pode iniciar, Genícia, porque já são 19h10, né? A gente já está dentro do horário para início mesmo. Boa noite a todos. Está com você, Carlos. Ele é veterinário, né, formado, técnico agrícola, tem bastante experiência na área. Está com você, Carlos. Seu Carlos, seu microfone está no mudo. E, Carlos, o teu microfone está no mudo agora. Agora, Agora. ouvindo? Perfeito, perfeito. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês para passar para vocês algumas informações sobre criação de abelha, né? Então, Genício, muito obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês, né? Eu costumo dizer o seguinte, que trabalhar no Senar é muito gratificante, tá? Muito gratificante. Então, assim, nunca vou dispensar um convite desta instituição, né? Tenho o maior respeito e muito carinho pela essa instituição. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que o nosso estado ele é muito rico em fauna, em flora, em água, mas pobre em conhecimentos técnicos, né? Então, assim, falando um pouco de apicultura, né? Das apis mellíferas, né? Então, assim, quando as pessoas pensam em criação de abelha, a primeira coisa que vem na cabeça é o mel, né? Então, assim, tudo bem, o mel é um dos principais alimentos que deveria ter na mesa de todos nós, mas nosso estado não tem tradição de produção de mel, de pólen, de geleia real e de outros produtos, subprodutos da abelha. Então, assim, hoje, o agricultor que pensa em formar um pomar, ele tem que pensar também junto à criação de abelha. Porque quando você tem instalado no seu pomar a criação de abelha, a sua produção frutífera triplica, aumenta. E eu costumo dizer o seguinte, que você tem dupla produção. Você tem produção de frutos e tem produção de mel de excelente qualidade. Porque eu tenho certeza que todos, sempre que visita as casas de sucos, quando você vai jogar o recipiente, aquele copo dentro da lixeira, você vê a abelha dentro da lixeira, tirando o alimento, resto de Coca-Cola, de suco, né, para ser transformado em mel. Esse mel é muito arriscado, tá? É o mel praticamente de criação de abelha urbana, tá? Então nós não podemos ter essa criação de abelha urbana. Nós temos que ter produção de mel, aonde a abelha extrai o néctar das flores, seja da laranjeira, seja do café, seja do limão e etc. Então, assim, o nosso estado tem uma pastagem apícola invejável, natural, né? Natural. Então, assim, nós temos que usar essa pastagem apícola. Nós temos que começar a conhecer, né? Começar a se prender mais à criação de abelha, tá? Então, assim, nós vamos falar um pouco sobre as abelhas. Passa o slide. Tá, assim, então, as abelhas
vive em sociedade, né? As abelhas vivem em sociedade. Então, assim, a composição de um enxame de abelha, a maioria dos criadores sabem que é composta de uma rainha, tá? Que é a única abelha fértil do grupo, capaz de desovar por dia 2.000 ovos, né? Aí nós temos as operárias, tá? Que chega-se de 60.000 abelhas operárias. Nós temos também o zangão, que é a abelha do sexo masculino, que tem a finalidade primordial de acasalar ou cuidar das crias novas, tá? Então, é a composição do enxame de abelha. Então, assim, pessoal, as abelhas trazem muitos benefícios à nossa saúde, né? Traz muito benefício à produção, para quem planta frutífera de modo geral, tá? Então, é interessante que nós, quando pensar em plantar, tem que pensar também em plantar uma criação de abelha, tá? Então, assim, como é que funciona essa composição dentro do ninho, dentro da caixa? Como eu falei anteriormente, é uma rainha, 400 zangões, de 60 a 80 mil abelhas operárias, né? Então, assim, tem que ter as caixas padronizadas, tá? Tem que ter as caixas padronizadas para você iniciar essa criação de abelha. Eu costumo dizer o seguinte: quando você pretender criar abelha com ferrão, que é Apis mellifera, tá? Você tem que ter um certo conhecimento. Você tem que ter um certo conhecimento, tá? Porque senão vai ser... para quem não tem conhecimento, que for manipular, que for lidar com esse tipo de abelha, pode chegar a óbito, né? Porque essa abelha, ela ferra, né? Se a pessoa for alérgica à picada desse inseto, que é um inseto social, pode levar a óbito. Então, assim, primeiramente, você tem que adquirir conhecimento, né? Saber como lidar, como manejar, como manipular essas abelhas. Diferentemente das melíponas, né? Que são as abelhas sem ferrão, tá? E eu posso até falar para vocês a diferença do mel das melíponas, das apis. Existe uma diferença muito grande, né? Porque, assim, as abelhas, as apis mellifera, tá? O mel da apis mellifera, ele é muito mais barato do que das melíponas, tá? Então, assim, vamos ver agora, na sequência, tá? A criação e os materiais utilizados dentro da criação. Próximo slide. Tá. Um pouco sobre as abelhas. Insetos sociais, dividido em castas. O que é castas? Os animais que vivem em colônia, né? Com atividades diferentes, né? A rainha é a única abelha fértil do grupo. Qual é a finalidade dela? Desovar. A operária. As operárias têm várias atividades, começando com faxineiras, nutrizes, né? Engenheiras e, por último, atividade são as campeiras, que se lançam ao campo em busca de néctar, de pólen, de resina e de água, né? Para trazer para dentro da casa para começar a alimentar as crias novas, tá? Então, africanizada, costumamos dizer que foi um cruzamento que aconteceu da africana com a europeia, né? E chamamos de africanizada, tá? Pode passar o slide. A abelha rainha, mãe de todas, né? Uma abelha rainha por colmeia, né? Então, qual o período que essa abelha rainha permanece dentro do ninho? Né? Varia, tá? Em média, de 4 a 5 anos, tá? Porque a alimentação da abelha rainha é diferente da alimentação
da abelha operária. É diferente da alimentação do zangão. A abelha rainha, ela se alimenta de geleia real, né? Então, a única abelha que se alimenta de geleia real, esse abdômen mais avantajado do que as demais, tá? Então, assim, no geral, quando as operárias observam que a rainha está chegando nos últimos dias de vida, o que acontece dentro do ninho? As operárias imediatamente vão construir realeiras. Realeiras é o lugar, né? É a célula, tá? Que vai dar origem a uma rainha. De modo geral, eles constroem 3 realeiras. Quando tem mais de uma rainha, acontece uma briga corporal para ficar uma só. Então, ao nascer, nós chamamos de princesa. Não é rainha ainda, né? Rainha vai ser o momento que ela começar a acasalar, tá? Então, a partir do momento que essa abelha nasceu, né? Que teve a briga corporal com as duas, ela vai dar o voo de núpcia, tá? Numa altura de 10 metros, tá? E quando ela sai da casa pelo alvado, o que é alvado? Alvado é a entrada e saída da casa das abelhas. Que essa abelha rainha se lança ao espaço, ela desprende uma substância chamada feromônio que vai atrair os zangões. E os zangões vão atrás, né? Então, os zangões, muitas das vezes, têm um fim triste, né? Que ele vai acasalar e morre, tá? Acasala e morre, porque fica parte, né, do seu aparelho reprodutor grudado na espermateca da abelha rainha, e ele morre. E aqueles zangões que não conseguiram acasalar, que voltam para dentro da casa, eles vão ser convidados a trabalhar. Como o zangão é preguiçoso, não quer trabalhar, muitas das vezes eles são retirados de dentro da casa para fora, né? Então, só fica quem trabalha. Então, pessoal, a organização das abelhas é invejáveis, né? Invejável, tá? É algo assim fora de série, uma organização perfeita. Todo mundo tem uma atividade, tá? Então, assim, com relação à rainha, a espermateca está cheia de sêmen, aí ela retorna para dentro da casa, né? Para dentro do ninho. Assim que ela chega no ninho, ela vai ser limpa, né? Pelas amas, tá? E vai começar a desovar, tá? Enquanto isso, as abelhas operárias, que são as engenheiras, já estão moldando aquele favo com as células, chamado alvéolos, né? E ela começa a desovar, né? Em média, 2.000 ovos por dia. Eu costumo dizer, há uma galinha que tivesse esse poder, né? Mas, infelizmente, não tem. É só as abelhas mesmo, tá? Pode passar, Lamine. Tá? Então, a abelha rainha, ela passa 3 dias na fase de ovo, 5 dias na fase de larva e 7 dias de pupa, né? Adulta, 15 dias. Com 15 dias, acontece o nascimento dessa abelha. Pode passar. A abelha operária realiza as tarefas da colônia, tá? Realiza as tarefas da colônia, tá? O maior número de indivíduos vive entre 35 a 45 dias, tá? Então, a abelha, quando nasce, nos primeiros dias de vida, eles vão passar por uma atividade dentro da casa. Qual seriam essas atividades? Seria de faxineiras, né? Vão fazer limpeza de células, né? De células, de resto de matéria que não serve para nada, e elas vão tirar todas as impurezas, né? Depois, ela passa a ser chamada de
de abelhas nutrizes, tá? É tipo uma ama, ela vai nutrir as abelhas mais jovens, tá? Elas vão nutrir as abelhas mais jovens. Depois, elas vão passar por uma fase que vai ser chamada de engenheiras. Qual seria o trabalho dessas engenheiras? De construir os favos, né, com as células, com os alvéolos, né? Quem faz esse trabalho são as engenheiras. E é algo com perfeição, né? Se você pegar um paquímetro, pegar uma régua, você vai ver que é trabalho de engenheira mesmo, né? É algo com perfeição, tá? Depois da atividade de engenheiras, eles vão receber a última tarefa, que seria as campeiras, que vão para o espaço em busca de quê? De néctar, de açúcar, de água, de pólen, né? De resinas e de própolis, para trazer para dentro da casa, né? E se falando em própolis, ele é definido, né? É claro que todos os componentes, né? Toda a produção das abelhas, como mel, como cera, como própolis, como veneno, tem uma sua importância. Mas eu vou falar aqui um pouco para vocês do veneno da abelha, né? O veneno da abelha, ele serve como medicamento, né, para combater reumatismo, né? Eu me lembro muito bem que na escola agrícola, né, ia aquelas senhoras de idade pegar a ferrada de abelha lá no apiário, né? A gente pegava a caixinha de fósforo, colocava ali 2, 3 abelhas, né? Trazia, é claro que a gente não levava essa pessoa para dentro do apiário, que seria um desastre, né? A gente primeiramente pegava essas abelhas, trazia e ela ia pegar ferroada. Uma vez por semana, chega dava dó, né? Se entortava todo. Então, o veneno da abelha é comprovado cientificamente que ele combate o reumatismo, né? Tá, pode passar. Aqui nós estamos vendo as abelhas operárias nas flores, né? Nas flores, né? Tirando o pólen, tirando o néctar, né? E na nossa esquerda, nós estamos vendo as engenheiras, né? Construindo as células, construindo os alvéolos, né? E você pode ver uma abelha maior do grupo aqui, está bem centralizada, que é uma abelha rainha, né? É uma abelha rainha. Pode passar. Aí dá para ver melhor, né? A parte do abdômen das abelhas, cheia de pólen, tá? Como é extraído esse pólen? Esse pólen, na entrada da casa das abelhas, existe um equipamento chamado catapólen, tá? A abelha entra, tá? E deixa o pólen na entrada, no recipiente, tá? Quando se pretende uma produção de pólen em grande escala. Mas também ela tem que entrar com esse pólen, porque esse pólen vai servir de alimento para as abelhas, tá? Para depositar nos alvéolos, tá? Mas também, né, o homem já adotou esse equipamento que fica chamado catapólen para colher o pólen para venda, tá? Mais um produto. Pode passar. Zangão. Zangão é um indivíduo macho, a função reprodutiva, né? Outras funções não específicas. Maturidade sexual, 12 dias. Então, assim, como eu falei anteriormente, que o zangão tem a função de acasalar a rainha, tá? Quando ele não consegue acasalar, ele é convidado pelas abelhas operárias para trabalhar na casa. Qual seria o trabalho do zangão? Seria de ama, né? De nutrir as crias novas. Mas, no modo geral, ele não aceita. Então, se não trabalha, vai para fora. Vai passar. Aí dá para ver o zangão acasalando com a abelha rainha, né? E do nosso lado direito, nós percebemos visivelmente que fica grudado, né? Juntamente a espermateca da abelha rainha, parte do aparelho reprodutor do zangão, tá? Aí ele vem a óbito, ele morre,
tá? Então, ele tem um fim triste. Acasalou, morreu. Vai, pode passar. Tá. Nós vamos ver agora, para aquelas pessoas que pretendem iniciar uma criação de abelha, nós temos que ter os seguintes materiais, né? Aí nós estamos vendo um equipamento chamado de fumigador, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que um fumigador é 50% da segurança do apicultor, tá? 50% da segurança do apicultor está no fumigador, tá? Então, como é que vamos fazer essa fumaça? Qual é o material que nós podemos utilizar para fazer a fumaça? Você abre essa tampa do fumigador, né? Você pega pedaços de jornal, queima e vai jogando dentro a raspagem da plena, chamado de cepilha ou maravalha. Não é o pó de serra, é aquela camada mais grossa da madeira, tá? E nós já usamos também o esterco de bovino curtido, tá? Demora mais, tá? Você vai colocando a cepilha ou esterco de bovino, vai dando as baforadas e vai enchendo até a tampa, para ficar bem cheio, tá? Porque quando você decide fazer uma revisão no apiário, essa revisão ela vai de 1 a 2 horas. Tá? Você tem que esquecer o mundo lá fora. Tem que fazer um trabalho com perfeição. Então, você tem que estar munido de fumaça. Tá? Existe uma fumaça, 2 tipos de fumaça. Uma fumaça mais escura, que ela arde muito nos olhos, e tem aquela fumaça bem branquinha. Então, aquela fumaça bem branca é a fumaça ideal. Como é que se procede a manipulação da fumaça junto às colmeias? Tá? Então, quando você chega no apiário, você pega o fumigador, é claro, com a indumentária, que não vamos ver mais na frente, que contém o quê? O chapéu, a máscara, o macacão, as luvas e as botas, né? O outro 50% da segurança. Aí você vai dando umas baforadas de fumaça no alvado. O que é alvado? Alvado é a entrada e saída das abelhas. Seria a porta da casa das abelhas, alvado. Quando as abelhas percebem a fumaça, o que acontece? Muitas das vezes, elas vão consumir mel, né? O mel do ninho, não é o mel da melgueira, tá? Então, ela, com o abdômen, com o estômago cheio, elas vão se tornar menos agressivas, tá? E você vai poder manipular corretamente. Então, eu defino a fumaça para as abelhas como se fosse um incêndio. Fumaça para as abelhas é um incêndio. No caso, na floresta, que acontece com o meleiro, que é o extrator de mel, o cara que extrai o mel sem técnica, sem dó, sem piedade, que chega mesmo lá, ele está visando só o mel, não quer saber das abelhas, ele mete fogo, né? Ele mete fogo nas abelhas. O que acontece? Tá? Algumas abelhas se enchem de mel e vão embora, né? Fogem desse manejo drástico, né? Dessa pessoa que não tem dó, dessa pessoa que não tem conhecimento e dessa pessoa que não sabe a importância que tem as abelhas para a humanidade e para a agricultura, né? Então, ele só quer saber de quê? De extrair o mel, tá? Então, assim, a fumaça significa para as abelhas incêndio. Pode passar. Tá. Aí nós estamos vendo, tá? Uma pessoa manipulando o fumigador, né? Abriu a tampa, tá? E está colocando a fumaça entre os quadros, né? De modo geral, tá? Na caixa, no ninho padrão, tem 10 quadros, tá? Então, ele está dando umas baforadas de fumaça nas abelhas, que é para acalmar mais um pouco.
tá? Para começar a manipulação, para começar a mexer, fazer a revisão, né? Ou no momento que vai extrair o mel, ou no momento que vai fazer uma revisão. O enxame está fraco, o que aconteceu? Teve ataque de formiga, tal. Então, tem esse manejo, essa preocupação. Pode passar. Material utilizado na criação do apicultor, né? Abertura da caixa, remoção dos quadros, limpeza da colmeia. Aí existe, pessoal, duas ferramentas importantes. A primeira dela é o formão, tá? Esse formão é indispensável. Para que serve esse formão? Para você colocar entre um quadro e outro, porque às vezes quando você vai tirar um favo, um quadro, tá duro, não sai, porque as abelhas elas vedam com própolis. Por isso que o própolis é definido como proteção da cidade das abelhas, tá? Ela veda bem a tampa, tá? E veda também os quadros, tá? Aí você puxa, tá duro. Quem vai resolver isso aí? O formão, de maneira, né, corretamente, não é de forma drástica. Porque se for de forma drástica, você vai matar a abelha, tá? É por isso que existe, entre um quadro e outro, o espaço abelha, tá? Muito bem, pode passar. Esse formão também, pessoal, serve para raspar o própolis. Tá, pode passar. Diniz, está dando para entender? Está muito rápido? Como é que está o pessoal aí? Está dando para ouvir bem? Está dando para ouvir bem, professor. Tá ótimo. Tá. Qualquer coisa, dê uma freada aí, tá? Obrigado. Então, pessoal, aí nós estamos vendo aí um pegador de quadro na mão esquerda, tá, do apicultor. Vocês estão vendo esse pegador? É importante, porque com esse pegador, você não danifica as abelhas. Que você, quando pega com a mão, você pode esmagar a abelha, tá? E aí o ataque ser maior, porque a partir do momento que você esmagou a abelha, as outras vão sentir aquele cheiro do feromônio e vão partir para cima, tá? Quanto menos mortalidade na manipulação das abelhas, é mais tranquilidade para se trabalhar, tá? Por isso que existe o pegador de quadro. Pode passar em frente. Tá? Materiais utilizados na criação: vassoura e raspador. Essa vassoura pode ser um pincel também, né? Pode ser um pincel. Para que serve isso aí? Quando você vai fazer uma revisão ou você vai fazer a coleta do mel, você tem que raspar, você tem que pegar essa vassoura e botar as abelhas lentamente para dentro do ninho, tá? Aí tira o quadro com favo de mel e coloca na caixa de transporte, tá? Essa é a função desse espanador, dessa vassoura. Pode passar. Aí nós temos a indumentária completa, né? De preferência de cores claras. Você não vai manipular a abelha com macacão preto, com macacão azul, né? Nas nossas condições climáticas, não tem como. Então, de preferência, a cor branca, tá? E tem mais. Tem que ser um macacão que fique bem folgado, né? Porque se fica bem apertadinho, tá? Se ficar bem apertado, quando você começar a suar, as abelhas vão agradecer e vão lhe encostar ferroada nas costas, né? Então ela vai te dizer assim, olha, volta e se veste adequadamente, tá? E também você não tem que ficar como robô, todo duro, né? Por isso tem que ser um macacão folgado para você manipular, mexer os braços, né? Mexer o tórax, mexer a cabeça, né? Não é para ficar tipo um robô lá preso, todo duro. Não. Então, assim, essa indumentária ela é composta de quê? De máscara, de luva, de bota. Aqui repetiu máscara, mas não é máscara, é macacão, tá? Tá aí, ó. Então,
50% da segurança do apicultor está na fumaça e os outros 50% no macacão, na indumentária. Pessoal, uma observação. Quando, no momento da manipulação, no manejo das abelhas dentro do apiário, tá? É só permitido ir para o apiário pessoas que estiverem adequadamente com as suas indumentárias, tá? E os curiosos têm que ficar distantes, porque essa abelha vai numa distância até de 1.500 metros, tá? Então, todas as vezes que forem atacados pelas abelhas, não correr em direção ou caminhar em direção de pessoas que estejam desprotegidas, tá? Procurar um lugar onde não tem movimentos, tá? Mais na frente nós vamos falar a distância que tem que ser de rodovias, ferrovias e aeroportos da instalação do apiário. Pode passar. Colmeias, modelo Langstroth, tá? Esse modelo é o modelo mais usado, tá? Então, essa caixa, essa colmeia, ela é composta de quê? De baixo para cima, tá? Um assoalho. Eu não sei se dá para observar aí a rampa de pouso, tá? Que a abelha, quando chega do campo, ela tem que ter uma rampa de pouso, para ela pousar nessa rampa e depois entrar, né, no alvado. E aí, nessa situação, vocês estão vendo também um alimentador, né? Porque tem momentos, principalmente na época do inverno, as abelhas quase não saem para o campo, tá? O apicultor tem que preparar um alimento, né? À base de açúcar, de vinagre e água para essas abelhas, tá? Porque em época de chuva intensa, como é o nosso caso aqui, as abelhas quase não saem para ir para o campo em busca de néctar. Muito bem. Tá. Aí nós temos também o ninho, tá? Nós temos o ninho, tá? Aonde fica cria, aonde fica mel da alimentação das abelhas, aonde fica pólen. Entre o ninho e essa caixa menor, existe a tela excluidora de rainha, tá? Essa tela excluidora de rainha, tá? Não permite que a abelha rainha suba para a melgueira. O que vai acontecer se essa abelha rainha subir para a melgueira? Ela vai desovar e, em vez de ter o mel, você vai ter crias, tá? Então, essa tela excluidora permite somente as abelhas operárias subirem para a melgueira, tá? A rainha fica embaixo. Então, exclui. É uma tela excluidora de rainha, tá? E nós estamos vendo mais uma caixa menor sobre a outra menor, tá? Aí nós temos aí melgueiras sobre melgueira. O que acontece muitas das vezes? O apicultor não tem tempo, né, para extrair o mel, tá? Na época de boa florada, o que ele faz? Ele coloca melgueira sobre melgueira, tá? Aí então ele vai ter 2 vezes a produção, tá? Ele tem aqui a primeira melgueira e a segunda melgueira. E em cima nós temos a tampa, tá? A tampa. Aí é constituída o quê? A colmeia. Pode passar. Tá. Colmeias. Aí nós temos os quadros com cera alveoladas, né? Cera alveolada. Então, quando você coloca a cera alveolada, você ganha tempo, porque essa cera alveolada é feita de quê? De mel, tá? Num quadro de uma melgueira, tá? A abelha gasta 1 quilo de mel para puxar essa cera alveolada na construção de células ou alvéolos, tá? Então, nas casas aí de agropecuária, já existe a cera alveolada que você compra, tá pronta, e você economiza, tá? Pode passar. Nós estamos vendo aí um quadro onde todo mundo
pensa nesse momento, né? Poxa vida, é isso que eu queria, né? Eu queria um favinho com mel, fazer um cortezinho, né, para mascar, né, esse mel com a cera, só não pode engolir, né? Então aí tá um quadro, né, de mel, tá? Um quadro de mel. Então já foi desoperculado, né? E está pronto aí para ir para a centrífuga, para retirar esse mel. Mas na frente nós vamos falar do beneficiamento desse mel. Pode passar. Tá. Colmeias, tela excluidora. Tá aí, pessoal, a tela excluidora de rainha, tá? Mantém a rainha no ninho. Fica acima do ninho, a tela excluidora. E tem tela excluidora também de alvado, para evitar que a abelha rainha saia, né? De repente a abelha rainha sai e tem um bem-te-vi lá só esperando, pega, come essa abelha rainha e vai ter uns transtornos dentro da casa. As abelhas vão ficar muito desnorteadas, né? Vão ficar sem rumo, tá? Então, para que isso não aconteça, existe uma tela excluidora de alvado, tá? Que permite só a saída das abelhas campeiras, das abelhas operárias. Muito bem, vai. Aí nós temos, tá? Um ninho com uma tela excluidora de rainha. E o que nós estamos vendo aí são as abelhas operárias, né? As abelhas operárias trabalhando, né? Construindo células até de realeiras, que está bem saliente aí, eu acho que dá para você perceber, tá? Pode passar. Tá, e tem uma tela também que você pode colocar em cima, principalmente na nossa região, que é bastante quente, que é uma tela para passagem de ar, né? Grandes distâncias, diminuir a mortandade, né? Porque, assim, existe só uma entrada, que é o alvado, né? Então, através dos estudos, né, foi testado e comprovado que tem que ter uma tela, né, que não permite nenhum tipo de abelha sair, só entra ar, para facilitar o trabalho dentro da casa. Tá? Pode passar. Aí nós estamos vendo o caminhão transportando, né, os ninhos. Pode passar. Colmeias, com alimentador, né, diferentes modelos dos alimentadores, né? Aí a colmeia completa. O alimentador, você coloca o copinho dentro, né? É encaixado. Nós estamos vendo aqui a rampa de pouso. Acho que todo mundo está vendo essa rampa de pouso. É interessante, é importante que tenha essa saliência aí na entrada, que é uma rampazinha de pouso, tá? Que quando a abelha vem do campo, ela vem com as patinhas repletas de pólen. E tem que ter uma rampa para ela descer. Vamos lá. Pode passar. E Tá. Carlos, Oi. Carlos, seria bom a gente responder umas perguntas aqui, pelo menos Porque eu estou com duas. a garganta ardida. Já. Vamos Vamos lá. então fazer a pergunta do Francisco. O Francisco perguntou qual a altura ideal para a colmeia em relação ao solo. Muito bem. Muito bem, viu? Se fosse terminar a palestra e o Francisco não fizesse essa pergunta, não tinha graça essa palestra. Tá? Então, assim, pessoal, né? Varia bastante. Então, assim, olha, de 80 centímetros, tá? A 1 metro é excelente, tá? Porque não pode ser muito alto, tu vai colocar a escada para subir, vai dificultar o manejo. Não pode ser muito baixo, que fica propício às pragas, né, aos insetos, inimigo da abelha, tá? E é interessante também, Francisco, que no pé, no cavalete, né, você faça uma proteção, né? Tem muitas pessoas que faz de cimento uma proteção, tipo uma baciazinha, né? E coloca óleo queimado para não permitir que as formigas, né, ou as traças subam para danificar os favos de mel, tá? E uma outra situação,
que ia passando despercebido, não sei se alguém ia perguntar, não tem que deixar encostar galho de árvore nas colmeias, tá? Porque também as formigas e os predadores vêm através disso aí, tá? Muito bem. Outra Vamos lá. pergunta. Outra pergunta. Ele já respondeu, já entendeu, Francisco. A Mônica, o que podemos utilizar para combater os intrusos? Tá. Para combater os intrusos, os inimigos das abelhas, tá? Nós temos que estar de olho, nós temos que fazer revisão, nós não temos que deixar, como eu falei ainda agora para vocês, nenhum galho de árvores, né, encostando, pegando nas colmeias, tá? E fazer aquela proteção no pé do cavalete, né, com uma baciazinha ou assim uma bacia, um cimento, e colocando óleo queimado para evitar. Porque a melhor forma que se tem, né, de evitar é prevenindo, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: o efeito preventivo ele é muito mais barato do que o efeito curativo, tá? Então nós temos que trabalhar com prevenção. E Boa Carlos, você respondeu já a pergunta da dona Santana. Ela perguntou qual o produto que coloca na colmeia para evitar a subida de insetos. Tá. E foi esse Veja aí que bem. você falou, né? Então, assim, nós temos que evitar algum produto químico, né, que fique resíduo, né? Nós temos que trabalhar da melhor forma possível, de uma forma quanto menos agressiva, melhor. Então, assim, nos trabalhos, no experimento que nós temos, a forma mais viável, né, seria com óleo queimado no pé do cavalete. Carlos, aproveitando essa questão da criação da melípona, também segue a mesma linha de conhecimento, né? A As melípona. melíponas, sim, tá? Do mesma linha de conhecimento. Eles usam esponja ao redor da mureta que vai. Isso, eles usam aquele uma pau. esponja umedecida, né? Exatamente. Justamente. Eu trabalhei em Urucará e lá eles fazem isso. Isso, Aí a gente isso. colocava. E a outra pergunta é em relação aos materiais. A Mônica perguntou: onde consegue isso? Os materiais para criação, né? Como é que ela faz? Onde se adquire os materiais, né? Isso. Genice, é o seguinte, a gente buscava diretamente em Santa Catarina, né? Eu não sei te dizer se nas casas do campo em Manaus, né, tem esse material. Eu não sei se tem, tá? Porque sempre esses materiais a gente mandava pegar em Santa Catarina, saía muito mais barato do que um comprado aqui. Certo. E para a gente continuar, né, a palestra, mas eu vou fazer a última pergunta desse momento. Em relação ao período correto de divisão da colmeia, a Mônica pergunta. Muito bem. Qual seria o período? Tá. Então, assim, para você dividir o enxame, é necessário que essas abelhas estejam bem alimentadas. Se as abelhas têm bastante alimento, tá? Você vai fazer uma revisão nas colmeias quando você perceber que os quadros dos ninhos estão repletos de alimento, de pólen, de cria, que você vê um movimento, tá? Um movimento muito forte de abelha, além do normal, no ovado, elas estão te dizendo que é o momento de você dividir. Porque se você não dividir, você vai perder esse enxame, vai acontecer enxameação. Vou embora. Tá? Então, não se divide enxame fraco. Como é que você sabe se o enxame está fraco ou forte? Pelo movimento de entrada e saída das abelhas. Tá bom? Tá. Ok, pode continuar. Depois a gente faz mais perguntas. Pode continuar? Pode. Tá, então aí nós estamos vendo as abelhas, né? Pode passar esse slide aí. Tá. Equipamentos para beneficiamento do mel. Pessoal, é o seguinte, olha, o apicultor ou o meliponicultor, ele tem que pensar na sala do mel, tá? Na sala do mel. Então, eu vou falar um pouco aqui, para ser o mel higiênico, né? Nas condições
condições ideais, é necessário que você tenha uma sala do mel. Então, você tem que, junto ao órgão do Estado, né, na DAF, né, pedir orientação, eles vão te orientar, né, a sala padrão, tá, o material padrão para manipulação na extração do mel. Tá? Porque nós sabemos que o mel que é vendido no nosso mercado, poucos são beneficiados de forma adequadamente, de forma higiênica. Tá? Eu vou falar para vocês uma situação. A pessoa está manipulando o mel, não tem a sala do mel, não tem centrífuga, né? Ele vai com um garfo desopercular os quadros ou cortar com uma faca. A faca, muitas das vezes, com um cabo de madeira, né? Chega a estar preto. Aí ele está suando. Ele passa o dedo para cair o suor dentro do mel. Aí coça a costa, coça no seu mais embaixo e está manipulando o mel, né? Pessoal, esse mel ele vai envasar e vai vender para ti. Aí tu vai dizer, esse é do puro, ele é azedinho, mas ele está azedo das impurezas. Esse mel está impróprio para consumo, pessoal. Tá? Tomem cuidado de adquirir mel de meleiros. Tá? E se falando de mel, muitas das vezes, as pessoas dizem assim, esse mel é falso, esse é verdadeiro. A única maneira de você afirmar que o mel é falso ou verdadeiro, levando para o laboratório, para análise. Esse negócio, esse aqui é um fósforo. Isso te dá segurança. Porque uma outra situação, tá? O meu mel cristalizou. É o mel falso. Pessoal, no momento que você vai envasar o mel, você tem que ter o recipiente da boca larga, porque o mel puro também cristaliza. Tá? Pois bem, então aí nós estamos vendo a centrífuga de alumínio, inox, né, as centrífugas, né? Então, com a centrífuga, você vai extrair o mel sem danificar os favos. E com isso você vai ganhar dinheiro e tempo, né? Que você vai reutilizar novamente esses quadros extraídos do mel. Passa. Tá. Aí nós estamos vendo uma foto, né, na colocação dos quadros com favo de mel, todos desoperculados, né, levando para a força centrífuga. A força centrífuga vai expulsar o mel de dentro dos alvéolos, das células, né? E você vai aproveitar, tá? Aí você vê que não tem manipulação com as mãos, né? Tá? É através da força centrífuga. Pode passar. Equipamentos de beneficiamento. Todos os equipamentos, né? Garfo, formão, centrífuga, né? Os baldes, recipientes para transporte tem que ser de inox, né? Tem que ser de inox. Mais higiênico, mais fácil de limpeza. Pode passar. Tá. Aí nós temos limpeza do mel, né? Através de quê? De uma peneira, né? De uma peneira. Aí fica logo as impurezas lá em cima, na peneira, né? Então, você vê também que essa peneira tem uma parte que é inox. Pode passar. Aí nós estamos vendo a cera alveolada, né? Essa cera é comprada nas casas do campo, né? Na casa do apicultor. Cera alveolada, como eu falei anteriormente para vocês. Quando você leva cera alveolada para grudar naqueles aramezinhos do quadro, você ganha tempo, tá? Porque as abelhas não vão trabalhar muito, vão só moldar, né? Terminar de puxar os alvéolos de um lado e outro, né? Para depósito de mel. Vamos lá. Equipamentos de beneficiamento. Esticador de arame é importante, né?
Isso aí é mais para quando você for confeccionar os seus quadros e sua caixa, tá? Porque também existe na casa do apicultor, não sei se Manaus tem, tá? Já vem tudo pronto, tá? Se não tem, você tem que levar, né, para alguém que trabalha muito bem com marcenaria para fazer, né? E tem que ser as medidas corretas, padronizado. Vamos lá. Equipamentos, né? Carretilha, tá? Uma parte elétrica aí para quando você for grudar cera no arame, né? Você liga para aquecer um pouco essa cera para grudar no arame, tá? Para não ter aquele cuidado de amarrar, porque antigamente eu me lembro muito bem, lá pelos anos, eu falo sempre para as pessoas em 80, mais ou menos, um dia desse, né? A gente não tinha isso, a gente tinha que amarrar, principalmente quando a gente ia fazer captura de abelha nas residências, né? A gente tinha que amarrar com uma liga, né? Ou com algodão, com barbante de algodão, né? E às vezes caía, tá? E com esse aquecedor não tem esse problema. Pode passar. Aí nós estamos vendo uma foto de localização e instalação do apiário, tá? Você observa aí, pessoal, você nunca pode trabalhar só. Tem que trabalhar em dupla, né? Temos que trabalhar em dupla. Um revezando com o outro, porque é cansativo. E muitas das vezes, né, você é atacado e precisa do outro para te dar uma baforada de fumaça dos pés à cabeça, ou vice-versa, da cabeça aos pés, tá? Então, tem que ter sempre uma pessoa do lado, um ajudando o outro, revezando. Pode passar. Tá. Na localização, nós temos que pensar na florada, né? Nós vamos pensar na florada. Então, não adianta criar abelha, né, se não tem flor, se não tem a pastagem apícola, né? Como eu falei para vocês, quem pretende adquirir uma terra para plantar citros, né, ele tem que pensar em criar abelha, né? Porque ele vai ter dupla produção. Ele vai ter produção de frutos e vai ter produção de mel de excelência, tá? Uma outra situação na localização, você tem que observar a topografia da área, tá? Não pode ser terreno muito acidentado, tá? Um solo de boa drenagem é excelente também, tá? Choveu, drenou água com facilidade. Que não fique por muito tempo águas empoçadas, tá? Pode passar. Tá. Então, aí uma localização, né? Altura média, relação solo, acesso ao apiário tem que ser o acesso de fácil acesso, né? Luz, né? Em vida pública, luz não pode ser no escuro, né? Você tem que clarear porque precisa de luz, né? Você não vai colocar as tuas colmeias em lugar muito abafado, né? Tem que ter um lugar onde tenha luz solar, natural. Tá. Aí você pode perguntar assim, como é que eu posso adquirir os enxames, obter os enxames? De que forma? Tem várias formas, né? Tem pessoas que trabalham com abelha que ele vende os enxames já com abelha, tá? Vende os enxames. Ou, por outro lado, você vai construir a caixa isca ou em busca de enxame localizado, tá? Aí nós estamos vendo de frente aí um enxame localizado, tá? Pessoal, e para você capturar um enxame de Apis mellifera é muito mais fácil do que as melíponas, né? Elas trabalham de uma forma bem ordenada, né? Muito fácil de trabalhar, né? Favo após favo, você chegar com um formãozinho lá, né? Ou uma faca bem afiada, cortar e levar para dentro, né? Se você localizou imediatamente a rainha, põe a rainha dentro da caixa, sucesso na captura, né? Se não, vai colocando os favozinhos dentro e as abelhas, né? E deixa lá por um dia para pegar no dia seguinte, tá?
Esse através de enxame localizado. Tá? E Carlos, Oi? uma pergunta: quanto é que uma colmeia dessa pode produzir em Ah, torno? muito bem. Outra pergunta que ia passando despercebida. Olha só. Mônica, a Mônica perguntou. Muito bem, Mônica. Veja bem, olha só. Cada melgueira, no ponto de extrair o mel, ela te dá 10 quilos de mel. Cada favo é 1 quilo de mel. Tá? Cada favo é 1 quilo de mel. Então, assim, olha só. Se você for pensar, é viável economicamente criar abelha. Também é viável. Né? É como a gente fala sempre, não vamos criar problema, vamos criar abelha. Né? Então, 10 quilos de mel por colmeia, tendo uma boa florada. Ok, Carlos. Respondido. Pode continuar, que aí a gente vai. Tá legal. Então, vamos lá. Obtenção do enxame, né? Compra, captura de enxame ou caixa isca. Né? Como é feita essa caixa isca? Né? É interessante saber isso aí, né? Interessante. Eu vou pegar uma caixa, até caixa de papelão, se eu não tenho caixa de madeira, né? Vou pegar 5 quadros com cera alveolada, vou pegar uma erva, né, de um cheiro atrativo como erva cidreira, ou capim santo, ou capim cheiroso, né? Esfregar bem dentro da caixa, tá? Esfregar bem e vou colocar em algumas árvores, próxima à floresta, tá? E pode acontecer de haver aí um enxame e fazer preferência para essa caixa isca, tá? Não é difícil, porque nós temos bastante abelha, tá? Até na cidade tem abelha. Naquelas casas de suco ali, naquele recipiente, eu acho que a maioria de vocês, todos, já observaram isso. E é um risco muito grande, né? E Carlos, uma Opa. pergunta relacionada com isso aí. A dona Santana pergunta assim: o que é mais fácil? Qual fator? Existe algum fator que determina ter mais abelhas, melíponas ou africanas? Tá, olha só. Pessoal, assim, olha. As apis mellifera africanizada, elas estão dominando, né? Elas estão dominando. Porque as melíponas, graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus, porque está acontecendo muitos criadores, né, de forma racional, né, estão banindo o meleiro. Como eu falava para vocês, ele danificava, né, os enxames das melíponas. E elas são dóceis, né? Já a africanizada, não. Né? São mais agressivas. Então, tem uma área que eu vou falar para vocês, não sei se é de conhecimento de vocês, que pertence ao município de Boa Vista do Ramos e Maués. Na comunidade do Urubu, Tauatá e outras comunidades. Não, tá? Eu nunca vi assim criadores de abelha de 400 caixas de abelha melípona, né? Eles criam bastante essas abelhas, tá? Muitos criadores de forma racional. Então, cada vez mais se multiplicando, né? Multiplicando. Então, até foi feito um estudo onde foi comprovado que nessa região está localizado a melhor pastagem apícola para as melíponas, tá? Ok. E qual é o nome correto para dizer para a abelha africana? Também a dona Santana. Abelha africana ou africanizada? Nesse momento, podemos dizer africanizadas, tá? Porque não são mais PO, puro de origem. Já passaram por cruzamentos. Certo. Pode continuar, que a gente vai anotando. Tá certo. Genícia,
Oi. Genícia, Oi? o seu Manuel está com a mão levantada. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Mas a gente vai abrir Manuel, ainda. A gente ainda vai abrir para já perguntas leu? já. Ele já está finalizando já, né, Carlos? Ah, tá. Já. Sim, É. tá bom. Pode passar. Tá. Aí nós estamos vendo, pessoal, um enxame localizado. Muito fácil, né? Localizou, já levo o ninho, né, com os 10 quadros e vou fazer essa captura. Né? Muito fácil. Você observa que essas abelhas elas são bastante organizadas e muito fácil de manipular, muito fácil de capturar esse enxame. Né? Você observa aí, favo após favo, um do lado do outro. Né? Então, se eu chegar com um quadro, né, se localizar a rainha, que dá para ver, que eu falei no início para vocês, que a abelha rainha ela tem um abdômen mais avantajado do que as demais. Tá? Então, a partir do momento que você vai fazer uma captura do enxame desse, que você observa a rainha, sucesso total na captura. Prende, né? E leva alguns favos e as outras vão entrar pelo ovário. Pode passar. Aí todo mundo pensa nesse final aí, né? Nesse momento. Né? O que nós queremos na nossa mesa é isso. Tá? Eu falo para vocês o seguinte, muitos têm conhecimento disso, outros não têm. Muitas pessoas têm o mel, vê o mel como medicamento. Como eles falam, remédio. E não é medicamento. O mel de abelha é um dos principais alimentos que deveria ter na mesa do amazonense todos os dias. Tá? Rico em proteína, rico em minerais e vitaminas. Tá? Além do mel, nós temos o pólen, né? Rico em proteína. Nós temos a geleia real, rica em proteína, né? E vitaminas. E nós temos também o própolis, que é um antibiótico natural, também produzido da abelha. Tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção e vamos ficar aí para perguntas, né? Isso. Estamos à disposição de Carlos, vocês. parabéns pela apresentação, ótima apresentação. Agora a gente vai continuar com os comentários. Pode descompartilhar, Cristóvão, por favor, para a gente abrir o vídeo. E o seu Manuel, que está com a mão levantada, pode abrir o seu áudio e fazer a pergunta, Simão. Já. Desde já eu quero agradecer a oportunidade aí de estar participando desse curso. É um dos meus sonhos também ter lá no Rio Arari essa criação, né? E um bom prato no café, né? Olha aí. Né? E devido... Eu não entrei no começo da reunião porque eu ainda sou meio leigo nessa tecnologia. E aí a gente ficou brigando aqui até que, graças a Deus, eu consegui. Mas quais são o que você me indica, assim, porque eu lá no meu plantio, eu tenho pau rosa, né? Eu tenho cumaru, né? Plantado em grande escala. Assim, em grande escala, que eu digo assim, tem 1.000 pé de um, 1.000 pé de outros. Ficaria bom se a gente colocasse elas nessas áreas? Manuel, essa pergunta sua é muito boa, viu? Deixa eu lhe falar uma coisa. Essas abelhas, elas só não polinizam castanheira e maracujazeiro, tá? Quem poliniza castanheira e maracujazeiro são os mamangava, aquelas abelhonas pretas. Mas cumaru, pau rosa, outras que tem nativa, Manuel, de certeza elas vão visitar e vão polinizar, tá? Tranquilo. Aí, futuramente, você pode pensar em colocar uma pastagem agrícola, né? Apícola. Apícola, né? Isso.
tá? Essa melipoanas, é isso aí? Como? As Melíponas. Melípolas, isso. Ei, Manuel, as melíponas, Ah. Manuel, por exemplo, é conhecida nossa da região que o pessoal chama, é Jandaíra, né? É Jataí, é Uruzu, é Boca de Renda. São A as melíponas. Jandaíra. São as abelhas, Janda- viu, Manuel? São Ah, as abelhas indígenas, as abelhas sem ferrão. certo. Deixa eu ver Tá? aqui. Jandaíra. Eu conheço Isso, Jandaíra. são as melíponas. Jandaíra também. É a mansa. Exatamente. A As mansa, né? mansas, justamente. Exatamente. Não para tomar muito tempo. Deixa eu lhe falar aqui. Então, a africana e ela a gente pode utilizar nesse plantio, não é isso? Como é que é? A africana e essa uma aí, a jandaíra, ela pode ser implantada nesse plantio, não pode? Pode, mas separado, tá, Manuel? Não, separado, com certeza. Sim, Por pode exemplo, sim. digamos, Uma eu- ou outra, né? Tu quer dizer, né? Pode sim. uma ou outra. Por exemplo, Pode. digamos assim, porque Pode sim. você conhece, eu estava conversando com a Socorro do São João do Araçá, ela tem abelha, entendeu? Certo. E eu já pedi para que ela providenciasse três casinhas dessa para mim, entendeu? Certo. Tá bom? Beleza. Olha, muito obrigado. Obrigada, Viu, seu Manuel, Obrigado, Manuel. pela sua pergunta, sua participação. A outra aqui é uma troca, né, de ideias do Danilo. Ele falou sobre uma fita adesiva que ele usa naquele local para não subir formigas, né? Sim. Eu não sei se ele quer abrir o microfone para comentar. Também temos o seu Emerson, das casas. Na Casa Correia, ele falou que tem muito material lá. Olha, ótimo, né? Ele é responsável, ou ele está representando a Apiário Promel. Não sei se você Olha conhece aí. Beleza. Ele está aqui. O Danilo Parabéns. quer falar. Não sei quem que levantou a mão primeiro, mas eu já tinha falado do Danilo. Pode falar, Danilo. Aí depois a gente vai para o seu Raimundo e para o seu Manuel. Boa noite a todos, tudo bom? É Boa um prazer noite. estar participando aí da palestra, muito interessante. Essa questão da fita, né? Eu vi no Meliponário em Belterra, que eu fiz uma visita lá há uns 2 anos atrás, e lá se trabalha muito com canudo amarelo, Sim. que é uma melípona, né? E lá o produtor, que é chamado Seu João do Mel, ele já utiliza a questão da graxa, né? Que suja bem menos que o óleo queimado, e também você passa menos vezes, né? Você não precisa ficar reaplicando a graxa há muito tempo. Então, nós adquirimos a ideia e estamos utilizando, né, aqui nos meliponários na cidade. O resultado é muito bom, né? Porque não fica aquele óleo queimado, derramado dentro do meliponário. Sim, ficou muito higiênico utilizando a graxa, né? Muito bem. Deixa eu te falar. A fita adesiva é usada assim, né? Para fechar, né? Para evitar os predadores. Muito bem. Tá? É usada a fita adesiva. Assim, tá? Não, assim, a gente, embaixo do cavalete, né? Nós passamos primeiro a fita e a graxa por cima, não passa diretamente a graxa na madeira. Certo. Muito assim bem. Nós utilizamos aqui, né, na região, e está dando bem certo essa experiência. Perfeito. Onde é, Danilo? Muito bem. Terra Santa. Pará. No Pará, é? No Pará, bem próximo aqui a Parintins, né? Que legal. Vizinho aqui de Parintins. Muito bom, Danilo. Obrigada Legal. pela sua participação, tá? Tá ok. O próximo é o seu Raimundo. Genícia, em seguida a dona Santana, tá? Tá. Depois do dona seu Santana. Raimundo. E tem outra pessoa que também levantou a mão, a Etienne, não sei se ela está aí. Isso. Seu Raimundo, pode falar. Tá bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer aí o nosso professor, que deu uma excelente palestra. Talvez eu nem durma de noite, entendeu? Refletido todos os detalhes que você explanou aí nessa palestra. Impressionante, olha. Impressionante, que na verdade, eu queria ser até a rainha, não queria ser as operárias, que vivem muito pouco, né?
se for comparar com a, com a abelha rainha, né? Mas é o seguinte, a gente tem um plantio de açaí aqui na estrada de Altazes. Nós temos na média de 15 mil pés de açaí, né? Então, a gente está estudando um projeto para colocar a abelha dentro do açaizal. Dentro do açaizal. A pergunta é o seguinte, tem alguma espécie assim, mais recomendada para a polinização do açaí? Quais seria as melíponas, tá? Seria ideal as melíponas, tá? Tem colegas nossos que estão cultivando esse açaí da açaí da Embrapa Pará, né? Ferreiras Pará. Uma produção muito bem, muito boa, tá? As melíponas, sim. Todas elas têm uma boa população, né? Tem. É claro que a africanizada, a população é maior do que das melíponas, tá? Mas se você for fazer um comparativo de preço, de valores, de quilo de mel, o das melíponas é muito mais caro do que das apis. Perfeito. A espécie canudo amarelo, que é uma trigona, né? Miscapta trigona, ela é polinizadora de palmeiras, né? Tem um bom resultado em açaizais, em pupunha, tucumazeiros, né? Aumenta bastante a produção, né? Ela é praticamente para palmeiras, ela é excelente, polinizadora. Bem. Qual é o nome? Agora a dona Santana, canudo né? amarelo, é uma Miscapta trigona. Capto? Miscapta trigona. Não é a rendeira, não, né? Boca de renda, não. Né? Não, ela forma, alguns chamam de tucano, né? Porque ela forma um bico. Um biquinho, né? Isso, bem avantajado. O alvado é saliente, né? Bem saliente o alvado. Isso, bem saliente. Muito bem, obrigada. Agora, dona Santana, vamos lá, dona Santana, pode falar. Boa noite. Estou aqui de novo. Obrigada, professor, está dando um show, viu? Estou amando. Danilo, depois você escreve o nome para a gente aí direitinho, tá? Por favor, que eu sou leiga no assunto. E o Raimundo, também eu sou produtora ali, também estou com intenção de botar no açaí. Legal, aí a pergunta, viu, ajudou muito essas informações aí para a gente, com a intenção de realmente colocar, né, a abelha no meio do pomar ali para a gente incentivar toda essa polinização. Eu queria saber o seguinte, professor, qual é o principal fator que leva a ter a abelha com ferrão ou sem ferrão, na área que você está nativa mesmo ali? Tem algum tipo de árvore, é porque a mata é fechada ou não? Qual é esse fator? Porque na minha área tem muito com ferrão. Como eu não lido, eu não conheço, eu sou da região aqui de Itacoatiara, próxima a Itacoatiara, e acontece muito da abelha com ferrão e a outra também sem ferrão. Sem ferrão, aí eu ligo para o vizinho, que é criador, lá da região, e ele vai ele retira, mas a abelha volta, não tem, ela vai e volta. Então tem todo esse processo de levar, põe a casinha lá, depois leva. Isso é muito arriscado na minha região, por sinal eu estou com 3 lá. Aí, o que leva a ter maior quantidade de uma com ferrão ou sem ferrão? Não, assim, olha, a florada é excelente, né? Mas, no geral, aonde tem abelha com ferrão, também tem abelha sem ferrão, né? Isso. Então, é claro que a abelha sem ferrão é muito mais fácil de ser manipulada do que a com ferrão, né? Então, assim, se você está falando que ele está tirando e está voltando, né, no mesmo local, é porque se ficar algum resíduo, algum resto de cera, alguma coisa, elas voltam. Tá? Você tem que raspar bem, né, aquilo lá, tá? Para não ficar nem o vestido. Senão ela volta. Tá? Mas não tem nada a ver se no local tem mais com ferrão, outro com menos ferrão, né? Então, assim, o local é propício à apis mellifera, né? Elas se dão melhor do que as melíponas, tá? Então, se nesse pomar vai se plantar, por exemplo, eu tenho produção de mamão, a intenção é açaí, fazer esse consórcio de vários... Diversificar a florada, né? Isso. Diversificar a florada, tá? Aí você vai ter mais atrativo,
diversificado, né? Aí pode encostar as melíponas também. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Ainda tem uma questão, né, Carlos? A Apis, ela ataca a melípona, né? A colônia. E rouba o mel. Por isso que eu falei para ele, na Golau, tem que ser separado, né? Porque senão ela ataca mesmo. Quantos quilômetros, Carlos? Porque eu vi uma pergunta aqui. Quanto a distância da cidade para o local, alguma coisa assim? Muito bem. Tá, vejam bem, olha só. As abelhas, elas vão numa distância até 1.500 metros em busca de alimento. Tá? Então, até 1.500 metros. Nas literaturas, fala em torno de 400 metros, 300 metros, 500 metros, mas é muito pouco. Tá? Já tivemos essa experiência de colocar 400 metros, as abelhas atacam as residências. Tá? Numa segurança boa mesmo, 1.000 metros. Tá? Longe de rodovias, ferrovias, aeroporto e residência. Tá? A escola agrícola teve que acabar com a criação de Apis mellifera em função da chegada dos Zumbi dos Palmares e Armando Mendes do lado. Genícia, a dona Mônica perguntou se precisa de licença para criar abelhas. Está no chat. Certo. Precisa. A dona Mônica perguntou. Olha só, muito boa pergunta, viu? Precisa. Toda a criação hoje, né? Você precisa de licença ambiental, né? Tem que tirar a licença junto aos órgãos do Estado. Precisa sim. Boa pergunta. No IPAAN, se eu não me engano, o IDAM ele já faz o direcionamento para isso, né? Precisa e tem mais, tirar né? licença. Agora eu não sei como é que está lá, né, essa questão aí, mas tem uma outra pergunta. Pode continuar, Carlos, que tem outras perguntas aqui. Além da licença, você precisa também de um responsável técnico, que é o RT. E quais são os profissionais que são aptos para isso? Para ser responsável? Olha, eu não vou puxar sardinha para mim, não. Né? Mas aí, os veterinários, né? A gente vê também alguns biólogos, né? Pessoal... Agrônomos. Mas, assim, os agrônomos, né? Eu não sei se os técnicos agrícolas também, mas... Né? Mais o veterinário, o agrônomo, os biólogos também estão no meio. Né? Atuando, né? A outra pergunta é com relação ao pasto, né? As plantas que são necessárias para manter, né, a alimentação das abelhas. Sim. Eu sei que uma delas é o urucum, né? Que a florada dela é muito constante. Tem um tal né? de pau pretinho, né? Também é muito usado. O aça-peixe também, que é nativo. Né? Eu vou entrar na conversa aí, tá? Pode, amigo. Nossa, Manuel, pode entrar, que ele já está com a mão levantada. Olha, professor, eu gostaria que você, de antemão, mandasse esse material para mim, que eu estou começando agora nessa situação, né? E quais seriam as abelhas indicadas para o meu plantio? Tem possibilidade de fazer isso? Tem sim, tranquilo. Tá. E a outra coisa, professor, eu tenho 200 pés de urucu plantado. Olha aí, excelente. Aí, muito bom. Alimentação perfeita. Você já está com a pastagem, falta as abelhas. Opa! Vamos me ajudar nessa. Vamos sim. Só para vocês lembrarem, eu vou mandar o certificado e o material do Carlos para vocês por e-mail, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Tem várias perguntas, a gente está chegando... Oi, pode falar. Eu não sei se o Senar permite, né? Mas se eles quisessem também o contato, né? Vai junto do seu contato. Tá? Vai junto. Beleza. Tá bom? Positivo. E tem várias perguntas aqui, por exemplo, tem uma aqui, o Francisco. Ele teve a oportunidade de aprender um pouco sobre as abelhas e ele lembra de algumas capturas que ele fez. Ele está falando, está relembrando, né? E eu acredito que tem outras perguntas aqui em relação a isso também. Ah, sim, a Etienne perguntou em relação à melancia. Foi na escola agrícola. Foi? Olha, que legal. Vendo o professor dele, né, aqui no webinar. Então, a melancia,
Qual a abelha seria interessante para a polinização dela? Tá. A melancia, a gente já percebeu, já viu, né? Que as apis vão na melancia, as melíporas, de modo geral, vão na melancia. Certo. Então, pronto, está respondido já. Eu acredito que tem alguém ainda que queira fazer, levanta a mão, a pergunta, senão a gente já dá por realmente uma palestra ótima, engrandecedora, né? Que nos trouxe muito conhecimento. E é isso, você quer finalizar com a sua fala, com a sua experiência Não, agora? assim, Genice, eu estou muito feliz, né? Espera só um pouco, Carlos. O Danilo levantou E a o mão. Manuel também, Agora, que é uma pergunta. hein, Diga, Danilo, Danilo. pode fazer aí a pergunta. Só questão, né? Se a gente encontra em Manaus esses equipamentos, como a centrífuga, o decantador, material para apicultura e para meliponicultura, tem algum local Danilo, indicado? a Genice acabou de falar aí, um senhor que está aí, que tem. Ela vai te passar. Sim, E, Janice, é para ti a pergunta. fale lá. Pode falar. Dona Janice, deixa eu te falar aqui, em relação ao curso de ontem, eu não consegui entrar para falar com vocês, entendeu? E Tá, eu recebi o meu depois... certificado. Depois a Foi? gente conversa. Isso, o senhor fale comigo no e-mail lá que a gente conversa melhor, é melhor, tá bom? Então, É tá bom. particular. Positivo. Então, tá, gente, em relação ao material, o Danilo, tem o seu Emerson, que falou que ele conhece onde tem, né, aqui em Manaus, numa casa, e aí eu vou dar uma olhada aqui, daí eu te passo o endereço que ele falou, o local, tá bom? Aqui, Casas Eu Correia, ele agradeço. colocou aqui. Eu vou pegar o telefone dele e aí, da venda, né, do mel, e aí eu te passo depois. Tá bom, então, é isso. Eu agradeço. Continue aí, o Carlos, para finalizar, e aí a gente já... Carlos, pode finalizar Tá. a sua Então, assim, fala. Genice, eu quero agradecer, né? Sendo uma marinheiro de primeira viagem nessa situação de transmissão de conhecimento, né? Mas foi difícil no início, mas deu para fazer, né? Então, assim, é muito gratificante, Genice, para o profissional, né? Ver participantes interessados, né? Interagindo, né? Então, assim, só me resta mais uma vez agradecer, né? Como eu digo sempre, o Senar Amazonas está aí para isso, né? Para levar o conhecimento ao homem do campo, né? As pessoas que precisam, né? E graças a Deus, aonde vamos, né? Nós somos bem recebidos, né? E tem ficado sempre lá uma sementezinha boa, fértil, que nasce bastante frutos, tá? Então, obrigado mais uma vez. Que todos vocês tenham um excelente final de semana. Até a próxima. Espera só um pouco. Eu vou lembrar para todos que vai ter um segundo webinar com o Carlos, falando sobre abelhas, tá? E aí a gente vai colocar no nosso Instagram, já está combinado, a nossa gerente daqui a pouco vai falar mais um pouco para finalizar, mas assim, já estão todos convidados, tá? Fiquem ligados na nossa rede social. Daniele, você... Oi, Oi, Genícia. É só pode falar. agradecer ao professor Carlos, excelente palestra, eu adorei a interação dos alunos, né? E dizer que a gente está com programações para o próximo mês também, né, Genícia, de webinários. Divulguem nossos webinários, nossos alunos estão na sala, divulguem, gente, nas redes sociais de vocês, a gente está aqui para tentar atender vocês com os melhores temas, né, Genícia? A gente tem buscado temas interessantes para levar para vocês e tem sido um trabalho feito com muito carinho. Então, assim, professor Carlos, muito obrigada pela sua participação e a gente já está ansioso pelo segundo, né, Genícia? Porque foi tão bom que acho que todo mundo que está aqui na sala já está ansioso pelo segundo. Dizer que vai ser agora no mês de junho, mas a gente vai estar divulgando, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada, gente. E aí a gente agradece a todos, né, doutor Munir, dona Janes, a todos vocês, alunos, produtores que estão participando, tá? Ao Carlos, um abraço, tá? E Obrigado. dado Você também. finalizada a palestra, viu? Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente.